Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Diretamente do lugar santo de Chipre, aqui do nosso vicariato latino, da Igreja Latina aqui do Chipre, onde acolhemos vocês na nossa família do Chipre, já pedindo a tua oração e também rezando por ti que nos acompanha. Sim, no nosso programa na Escola dos Apóstolos, estamos crescendo no conhecimento das nossas bases, das bases da nossa fé. É difícil amar o que nós não conhecemos bem. Se nós não conhecemos as bases do cristianismo, e com humildade nós dizemos, precisamos das Escrituras, precisamos da Palavra de Deus, precisamos do livro dos Atos dos Apóstolos, das cartas paulinas, das palavras que nos enchem os corações, mas também nos iluminam nas nossas decisões, no conhecimento de Jesus através dos passos dos apóstolos. O nosso programa de hoje tem como tema a evangelização de Paulo e Silas na Macedônia. Vamos entender, vamos entrar neste mistério de Deus que vem anunciado por Paulo e Silas, e assim Paulo e Silas testemunham o amor de Deus, como você é convidado a testemunhar o Senhor Jesus aí na tua comunidade e aonde você for enviado como discípulo apóstolo de Jesus. A pergunta é: como aconteceu a evangelização de Paulo e Silas na Macedônia? Então vamos lá, aonde é a Macedônia? Porque nós fazemos uma grande confusão deste país, mas a Macedônia que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos é uma região, uma península geográfica, onde nós encontramos a Grécia, a atual Bulgária, são muitos países da Turquia, onde nós temos, podemos dizer, em italiano nós dizemos o bacino do Mediterrâneo, bacino del Mediterrâneo em italiano, quer dizer a bacia do Mediterrâneo, não? Onde tinham as comunidades helenísticas da Macedônia, que eram de origem grega. Por isso, São Paulo faz esta pregação neste lugar, hoje podemos dizer mais a Grécia, mais conhecida, e podemos, para entender mais, estamos em um ambiente totalmente helenístico. Quando eu falo helenístico, de cultura grega, esses países que tinham o culto aos deuses, mas também tinham uma grande cultura filosófica. Tinham uma grande cultura filosófica, quer dizer, filósofos eram pessoas de uma grande capacidade de pensamento. Eles não se deixavam convencer com lorotas, né? Quer dizer, com palavrinhas. Eles não eram fáceis de entender o Evangelho, de entender a vida de Jesus, como de entender qualquer outra filosofia. Eles eram muito capacitados. Por isso, nós temos aqui um exemplo de Paulo e Silas em uma inculturação da fé. Eles vivem essa experiência aonde encontram resistência, encontram obstáculos, mas eles fazem a experiência de viver a fé cristã, de anunciar a fé cristã em um modo inculturado, sem perder a própria identidade. Por isso que acontece, eles também são perseguidos neste ambiente, porque era perigoso, podemos dizer, era perigoso este anúncio, era perigoso este anúncio do nome de Jesus para esta cultura. Eles vivem uma experiência de inculturação, mas ao mesmo tempo de não perda da identidade, que é um grande, podemos dizer, um grande desafio. Como nós podemos hoje anunciarmos Jesus, como nós podemos ir para outros povos. Podemos dizer hoje, nós vivemos situações, viveram a igreja, um exemplo muito concreto no Brasil, a Amazônia, e outros lugares onde se diz até que ponto o Evangelho tem que ser inculturado, o que é, o que não pode, e como nós temos que transmitir para outros povos que vivem uma filosofia, outras religiões
também com capacidade de pensamentos, com reflexões, como enculturar e ao mesmo tempo não perder a própria identidade. São Paulo, com a sua capacidade, como Paulo sabia falar, ele anuncia o nome de Jesus e diz: olha, talvez vocês já estão adorando um Deus, não é aquele verdadeiro, mas a passagem vocês podem fazer, porque o desejo que vocês têm no coração da verdade, o desejo de procurar a iluminação, olha que a iluminação é muito mais daquilo que vocês estão encontrando. O anúncio de Jesus, a luz da vida de Jesus, e assim Paulo anuncia Cristo para os povos da Macedônia, e se tornam realmente comunidades vivas cristãs que hoje nós temos, as comunidades cristãs desses lugares com outros nomes, mas que continuam testemunhando o nome de Jesus. E na Macedônia, Paulo e Silas vivem a experiência da prisão, porque na prisão eles vivem também a condição das consequências do anúncio do nome de Jesus. É interessante porque na prisão eles vivem as consequências. Quando nós anunciamos o nome de Jesus, quando nós somos discípulos de Jesus, apóstolos, Paulo e Silas, realmente as consequências existem. As consequências podem ser tantas vezes não fáceis, como perseguição e até mesmo a prisão. E assim, nesta comunidade, vivendo essa realidade, Paulo testemunhou o seu amor por Cristo, mesmo no cárcere. Falando de enculturação da fé, falando de ir para outros povos que têm filosofias interessantes e profundas, porque realmente, quando nós vamos para outras culturas, podemos dizer, os cristãos, no anúncio dos cristãos, por um exemplo, no Japão ou na África, temos que lembrar os primeiros missionários que chegavam nesses lugares com os indígenas, e uma experiência do contato do Evangelho com povos que não conhecem ainda o nome de Jesus, não têm o conhecimento, e são aqueles grandes missionários que anunciam. Por isso a pergunta é muito interessante, é uma pergunta que é necessário ter muito cuidado, mas muita coragem também para responder. É permitido para um cristão acreditar em adivinhação? Sim, porque em muitas culturas, em muitos povos, a adivinhação faz parte. E uma forma mística de outras religiões, de contatos com espíritos, culturas e também filosofias e o que chamamos de outras religiões, se assim podemos chamar, aonde o cristianismo tem o seu impacto. Então o que acontece? Quando chega o nome de Jesus, acontece sempre uma libertação cultural também. Nós temos que lembrar que existe a conversão da cultura. Nós temos que aprender a falar a linguagem. É muito interessante porque tantos missionários foram pedagogos no usar a linguagem na África. É interessante quando fala também da cor, né, não do preconceito. É muito bonito ver na África, não? Nossa Senhora, São José, o Menino Jesus representado, negros, né? Com aquela cor bonita, viva, de enculturação. Cada um acolhe esse seu Deus, acolhe a encarnação na sua própria cultura, na sua própria vida. E tudo isso é muito bonito, porque são expressões. A gente pergunta, como era Jesus judeu? Sim, mas Jesus continua nascendo cada vez que vem a evangelização, e Jesus realmente, o menino Jesus, se transforma nas nossas culturas, e assim são acolhidos com a cor, com a dignidade, como nós temos a aparição de Nossa Senhora no México, não? A Nossa Senhora no México, nós temos esta enculturação indígena de Nossa Senhora, da aparição da Guadalupe, de entrar na cultura dos povos. Porém, as culturas também são evangelizadas, quer dizer, adivinhação, contato com espíritos. Nós não podemos acolher Jesus e continuar com outras crenças, ou fazer
como no Brasil nós temos a experiência de um misticismo, de uma mistura de tudo. Então o que nós temos que fazer? Ter respeito, respeitar as religiões afros com todo o respeito, mas também procurando sempre a conversão, a metanoia, aonde o cristão não invoca espíritos, não. O cristão não precisa ficar indo atrás de quem adivinha o futuro. Mas também nós temos revelações, certamente. Quando tem o dom da profecia, para nós cristãos, por exemplo, quando tem uma profecia, a profecia tem que ser no fim, que você tem que saber, para um fim espiritual, para o teu crescimento espiritual. Você não tem que saber, eu tenho que saber o meu futuro, o que vai acontecer. Aí ficamos muitas vezes entre esse misticismo, não? De saber o futuro, o que vai acontecer. Se tem uma revelação profética, é porque você tem que preparar o teu coração. Por exemplo, prepara que você pode ter uma doença, né? Aí ninguém quer essa revelação, né? Mas prepara o teu coração, porque você vai ter uma prova de uma prova familiar. Aí você aumenta o jejum, aumenta a oração. Quando as profecias são a fim do teu crescimento espiritual, não aquela curiosidade somente de saber o futuro, que pode acontecer que você vive com uma forma muito passiva a tua fé. A nossa fé é no Deus que cuida até dos cabelos que nós temos. Diz o Evangelho, até os teus cabelos são contados. O teu nome é escrito aqui na palma da minha mão. Essa é a nossa fé, de um Deus que se doou e se deu por nós, morreu e ressuscitou por nós e cuida de você cada dia. Não precisa de ficar indo atrás de quem adivinha, porque você já adivinhou. E eu te digo agora, Deus te ama. E outra pergunta, não polêmica, mas interessante e importante. Qual a importância do louvor na vida do cristão? O louvor, o louvor a Deus, não? As laudes a Deus. Nós dizemos, quando nós temos uma alegria, nós cantamos o que nós chamamos em latim o Te Deum, né? Totalmente a glória, te louvamos, ó Cristo, por um casamento, por uma ordenação diaconal, presbiteral ou episcopal, por um filho que nasce. Louvores a Deus, a todo momento, os louvores. O cristão é reconhecido pelo seu louvor, louvar a Deus. Porém, nós também louvamos a Deus na dor. O louvar a Deus, o cristão louva a Deus na dor. Como nós temos o exemplo de Paulo e Silas, que no cárcere na Macedônia louvavam a Deus. Louvavam a Deus por estar ali testemunhando Cristo, que também foi encarcerado na paixão, que também viveu a perseguição. Esse Cristo que disse, segue-me. O cristão louva a Deus no momento das dificuldades. Aqui é a grande prova. Louvar a Deus no momento das dificuldades, no momento da dor. Eu gosto muito de lembrar uma palavra grega, metamorfose. Né? Metamorfose. O que é a metamorfose? Quando nós olhamos uma lagarta, o que nós vemos? Vimos um ser muito, podemos dizer, não belo, né? Alguém não gosta nem de estar, tem nojo daquele inseto. E com a metamorfose se transforma em uma linda borboleta. Quer dizer que atrás de uma doença, atrás de uma má notícia, nós temos a beleza de uma transfiguração. A transfiguração. Da cruz, a glória. Da doença, o louvor. Da perseguição, o amor, o perdão. O cristão que sabe fazer essa metamorfose, abre os olhos da fé. Abre os olhos da fé. Você está passando uma doença, essa doença é para a glória de Deus. O que vai mudar na vida? O que vai mudar como conversão na vida da pessoa que está doente e também da família que está vivendo esta experiência? Por isso, o louvor a Deus no momento das
provações. Então, muitas vezes, os instrumentos das provações são irmãos e irmãs da fé. Então, eu digo sempre que eu, no convento, os frades me amam muito. Os frades que eu vivi, os sacerdotes que eu convivi, o povo me ama. Realmente, eu penso que o povo de Deus não tem nada a dizer. Mas dentro das comunidades, nós temos sempre alguém que eu chamo de benfeitor. Muitas vezes eu agradeci, realmente não é sarcasmo, não é querendo ser irônico, né? Muitas vezes eu já fiz até publicamente, dizendo, eu agradeço também os irmãos que falam mal, que perseguem, ou até perseguem em outros modos, falando mal, inventando uma mentira, alguma coisa, fazendo a gente sofrer, né? Eu agradeço, eu digo sempre, meus queridos, vocês são meus benfeitores. Vocês são meus benfeitores, porque se todo mundo fala bem, eu não vou crescer espiritualmente. Eu preciso de alguém que lembre que eu preciso crescer, que lembre que eu preciso não estar somente na aparência, que eu preciso viver aquilo que eu prego. Então esses irmãos me ajudam, né? Quando falo mal do Frei Bruno, quando falo mal, mas olha lá, ou inventa até alguma coisa, a gente fica triste. Mas eu penso, olha, esse frade ou esse irmão, esse padre, está me ajudando. Está me ajudando a crescer, porque, olha, ele me fez rezar mais, eu sofri, mas eu fui mais para frente do Santíssimo, eu fiquei tentando perdoar a ele, dizendo, mas eu não posso levar esse rancor desse irmão no meu coração. Aí foi lá aquele momento que Deus disse, Bruno, quantas vezes você também errou? Quantas vezes você, sem querer, falou mal de alguém? Então lembre que você também precisa de conversão. Então, realmente, talvez eu poderia ter falado um pouquinho melhor daquele irmão ou ter ficado calado. Aí eu olho, gente, eu preciso também que o outro me perdoe. Então eu vou perdoar esse meu irmão. Por isso eu digo, são os meus benfeitores. Por isso, perseguição, dificuldades, olhar com a metamorfose. Quem sabe nós temos tantos bons benfeitores. Aproveitamos aí para mandar um abraço para todos os nossos benfeitores, aqueles também que falam mal, que recebe de ti uma bênção. Sempre abençoar, né? Eu penso que cada um aí está pensando num benfeitor especial. Manda uma bênção, manda um abraço espiritual de Jesus, cuida dele. E vamos assim nos transformarmos sempre mais em irmãos e irmãs, cheios de amor, de esperança e de caridade. E a outra pergunta interessante nesse caminho de fé, porque o caminho de fé, queridos irmãos e irmãs, é um caminho crescente. Então, o caminho de fé, a experiência com a vida de Jesus, é uma vida espiritual de ascese. Então você cresce, né? Quando eu continuo falando do perdão, de ter uma dimensão da vida diferente daquilo que você vive hoje. Amanhã você vai estar com o coração aberto para acolher os irmãos e irmãs que até erraram contigo. Isso é um caminho espiritual. Mas a pergunta é, como reconhecer que as consolações, mas também as desolações fazem parte da vida cristã. Então temos consolações e desolações. A vida do cristão é uma vida concreta. A vida com Jesus é uma vida concreta. Nós não somos homens e mulheres que não vivemos a humanidade. Aquela ideia de quem entra até para a vida religiosa, para o sacerdócio, perde a sua humanidade. Não, você vai lá trabalhar a tua humanidade. Então, as desolações e as consolações fazem parte. E na nossa oração se tornam concretas. Quando nós dizemos ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma consolação, né? E Deus te manda a consolação, aquele irmão que vai dizer aquela palavra que vai encher o teu coração. E também as desolações que te ajudam a crescer espiritualmente. Quando é que você está vivendo isso no caminho de fé? Quando você tem a paz do Espírito. O dom para saber se a consolação ou a desolação está fazendo bem para a tua alma é quando você encontra a paz de Espírito. Você vive nesta paz. A consolação, a alegria, você vive aquela paz. Não é para mim esta consolação. Essa consolação chegou humanamente no meu coração, mas eu acolho esta consolação, mas não é um louvor à minha pessoa. Então você tem aquela paz, né? Ah, que alegria, chegou o bispo, olha, tem o bispo, aqui são 400 anos que não tinha bispo latino, um bispo católico, eu sou o primeiro depois de 400 anos. Então muita consolação, né? Muita consolação, mas não é
para a minha pessoa. Não é para a minha pessoa. E te dá uma grande paz no espírito. Não é para mim. Essa é para o louvor de Deus. Amanhã eu posso ser transferido daqui. Também o Senhor pode me chamar para a sua glória. Vem outro, né? Porque a gente não é nem o início nem o fim. O único início e fim é Cristo, Alfa e Ômega. Nós somos o meio de tudo. Sempre teve gente melhor que você antes e vai ter gente melhor que você depois. Então dá essa consolação no teu coração, a consolação no espírito. Não é você o protagonista, você vive com alegria. E quando você também vive as desolações sabendo que passam. Como a consolação, a glória passa, vai passar também a desolação. Lembra-se disso, tudo passa, se diz Santa Teresa, tudo passa, só Deus basta. Então, passa a consolação, vai passar também a desolação, vai ser rápido, não vai ser? Está nas mãos de Deus aquilo que você precisa. Um outro sinal que está fazendo bem para a tua alma é quando você não usa nem a consolação, nem a desolação para o teu interesse pessoal. Quando você não usa para o interesse pessoal. Para se ver ou para se autoproclamar ou ter vantagem. Você pode ter vantagem com a consolação, como você pode ter vantagem com a desolação. Quer dizer, eu sou a vítima, né? Então eu preciso receber alguma coisa. Então muitas vezes eu encontro irmãos na fé que eu realmente, com muito carinho, a gente diz, mas vamos deixar de ser vítima? Ninguém é vítima nesse mundo, né? Ah, mas sabe, aconteceu comigo. Quase querendo que você tenha um carinho, uma atenção especial, porque você foi ferido, né? Então você precisa receber alguma coisa. Então, quando nós pensamos de uma desolação, uma ferida, uma perseguição, aquilo que você vive em modo difícil, mas eu vou usar isso para que os superiores, outras pessoas possam me promover, né? Então, você pode usar a consolação e a desolação como promoção. Aí já não é mais do Espírito. Não é mais do Espírito. Eu digo porque pode acontecer que você está passando por uma dificuldade. Encontrei irmãos e irmãs que estão vivendo aquela desolação. Em vez de usar a desolação, a prova, para crescer espiritualmente, eles ficam querendo usar isto para perseguir outras pessoas ou que outras pessoas a promovam porque ficaram com dó, com pena daquilo que estão vivendo. Então não é do Espírito. Quando nós vivemos a consolação e a desolação, espiritualmente, você tem paz no Espírito e você perde o interesse, aquele interesse de tirar proveito das situações. Deixa. Chegou, acolhe. Se é consolação, amém. Se é desolação, paciência e crescer na fé. E vamos rezar com a palavra de Deus, fazendo sim que as palavras possam encontrar espaço, encontrar vida nas nossas vidas e assim nos transformarem. A palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos indica. Ela é uma luz para os nossos passos, é também uma espada que fere e cura, essa palavra de Deus que transforma. E vamos rezar com a palavra de Deus dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 9 e 10. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho. E lembrando os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Sou Omar Gesualdo, do Rio de Janeiro. Gostaria de saudar esse programa na pessoa de Padre Bruno Variano, muito bom, fortalecedor da fé e incentivador com exemplos magníficos. Ressaltamos o trabalho maravilhoso da Canção Nova. Nunca desanimem, Deus seja louvado. Obrigado, Omar, pelas palavras de encorajamento. Sou a Maria Isabel Cardoso e peço oração pelo meu filho, Rui Venâncio, para a sua conversão. Um abraço. Mande também o teu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com ou pelo nosso Instagram, @cn
Terra Santa. A Canção Nova oferece diversos produtos de evangelização. Adquire pelo site loja.cançãonova.com. E vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na